Yesterday, my wife and I decided we wanted to go for coffee somewhere. Então, ontem eu e a minha esposa decidimos tomar o café em algum outro lugar. And so we looked up a couple of coffee shops in the area. E nós procuramos algumas cafeterias ao redor. And took an Uber. E aí nós pegamos um Uber. And the first place was closed. E o primeiro lugar que nós chegamos estava fechado. So we took an Uber to the second place. Então a gente pegou um Uber para o segundo lugar. We were determined. A gente estava muito determinado. And the Uber pulls up E aí o Uber at our parou destination, no nosso destino and it was a hospital. e era um hospital. Turns out the coffee shop was inside the hospital. A cafeteria ficava dentro do hospital. So to get to the coffee shop, Então, para chegar à cafeteria, we had to go through security, a gente tinha que passar pela segurança. and we had to explain to the guard that we were just there for coffee. E a gente tinha que explicar para os guardas, para a segurança, que a gente estava lá simplesmente para And o then he café. gave each of us a sticker to put on our shirt, E aí ele nos deu um adesivo para a gente colar na nossa roupa. lanchonete. E aí a lanchonete estava So here is escrito, né? Kari and I on the elevator, E aí a gente pega o elevador. going to the coffee shop in the hospital E quando a gente chega ali na lanchonete, dentro do hospital, with our labels on our chest, com esse adesivo amarelo no nosso peito, realizing in that moment a gente se deu conta naquele momento that perhaps we have a problem, que talvez a gente estava com um problema. and maybe we have an addiction to coffee. Talvez a gente fosse viciado em café. Tá tremendo. So maybe it was a moment of confession. Então Before talvez the Lord. aquele foi um momento de confissão para nós diante do Senhor. Maybe it was something we needed to repent of. Talvez fosse alguma coisa que nós tivéssemos que nos arrepender. But Mas that brings me to the topic of this session: isso nos leva ao tópico dessa sessão: forgiveness, healing, and reconciliation. perdão, cura e reconciliação. I begin with that funny story because I'm reminded that the joy of the Lord is our strength. Eu comecei com essa história engraçada porque eu sou lembrado de que a alegria do Senhor é a nossa força. Right? In the presence of the Lord, in the fruit of the Spirit's presence, there is love, there is joy, there is peace. E na presença do Senhor, essa abundância de alegria, a paz, a alegria. And so, as we approach this subject, Então, ao nós tratarmos desse assunto, I want us to be free from any of the condemnation that the enemy would want to pour upon us. eu gostaria que todos nós estivéssemos livres da condenação que o inimigo tenta lançar sobre nós. As we talk about sin, Quando nós falamos sobre as we talk pecado, about brokenness, quando falamos sobre a as we quebrantamento, talk about the fall, ao falarmos de fraqueza e de queda, and the severing of relationships caused by sin. e todo o estrago causado pelo pecado. And as Celso prayed for us and for me, Como o Senhor orou por nós, por mim, my prayer for this message in particular a minha oração para essa mensagem em particular is that we would find the mind of Christ é que nós possamos ter a mente de Cristo when it comes to sin quando se trata de pecado and transgression e de and transgressão iniquity e de iniquidade and confession e de confissão and repentance e de and arrependimento forgiveness e de perdão and e de reconciliation reconciliação and healing. e de cura. Because all of these are part of the same picture. Porque todas essas coisas fazem parte da mesma figura. And what does it mean to have the mind of Christ? E o que significa ter a mente de Cristo? It means to understand these things like Jesus understands them, Significa entender todas essas coisas como Jesus as entende. which is to understand them as they really are, Devemos entendê-las como elas realmente são, the reality about them. a realidade delas. And like many areas of the mind of Christ, E como muitas áreas da mente de Cristo, I do not always have his mind. eu nem sempre tenho a mente dele. I have to develop the mind of Christ. Eu tenho que desenvolver a mente de Cristo. It's been given to me in my redemption
ela me foi dada na minha redenção, in my new identity, nessa minha nova identidade, but only potentially, mas apenas potencialmente, not actually. não literalmente. I need to develop it. Eu tenho que It needs to grow in desenvolver, me. eu preciso crescer nela. And it's a growth in understanding. Então é um crescimento no entendimento. In certain ways, I will continue to need my thinking transformed. E eu vou precisar manter o meu pensamento transformado. And this is what Albert talked about on Wednesday. E é isso do que nós falamos na Or on quarta-feira. Thursday. That we need to remain teachable. Que nós precisamos permanecer ensináveis. Because we as leaders Porque como líderes, are still in the process of gaining the mind of Christ. nós estamos ainda nesse processo de adquirirmos a mente de Cristo. Until the day we die, we will be understanding more and more and more. E até o dia em que nós morrermos, nós vamos estar crescendo nesse entendimento cada vez mais. So that's my prayer for us, Então essa é a minha oração por nós. that we would gain the mind of Christ in this area. Que nós possamos ganhar a mente de Cristo em cada uma dessas áreas. I want to begin with the primacy of relationships in creation and the fall. Eu quero começar com a primazia do relacionamento, da criação à queda. Relationships are at the core of who God is, right? O relacionamento é o coração de quem Deus é. Father, Son, and Holy Spirit. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. So when God created, Então Deus criou, He created relationships. Ele criou relacionamentos. The first relationship was between Him and humanity. O primeiro relacionamento criado por Deus foi entre Ele e a humanidade. And then between humanity and creation. E então, depois da humanidade, o relacionamento da humanidade com a And then criação dele. between Adam and Eve. E então, entre Adão e Eva. And then between parents and children. E aí depois entre pais e filhos. And the fall and subsequent curse E a queda e toda a maldição que veio depois severed all of these relationships. cortou, quebrou todos esses relacionamentos. And all of these relationships E todos esses relacionamentos, are reconciled eles são reconciliados by the blood of Jesus, através do sangue de by the Jesus, cross of Christ. através da cruz de Cristo. This is the gospel. E esse é o evangelho. This is the good news. Essa é a boa nova, That our relationship with God is reconciled in Christ. que o nosso relacionamento com Deus é reconciliado através de Cristo. The gospel is the good news that all of our relationships are reconciled through Christ. E o evangelho é a boa notícia de que todos os nossos relacionamentos são reconciliados através de Cristo. Fast forward over 6,000 years from the Garden of Eden, Então já há mais de 6.000 anos desde o Jardim do Éden, and we find a fifth important relationship nós encontramos agora um quinto relacionamento importante between brothers and sisters in the church. entre irmãos e irmãs na igreja de Cristo. And it's this relationship in particular E é nesse relacionamento em particular that Jesus prayed for que Jesus orou when he asked the Father quando ele pediu ao Pai that we would be one like he and the Father are one. para que nós sejamos um nele como ele e o Pai são um. In the most significant way, this prayer that Jesus prayed E do modo mais significativo, nessa oração que Jesus fez, came true ela through the aconteceu. cross. Ela se tornou realidade através da cruz. There is now one body, Porque agora existe um só corpo, one church. uma só igreja. Ephesians 4, Em Efésios 4, 4 through 6. de 4 a 6, There is one body and one spirit, há um só corpo e um só espírito. just as you were called to the one hope Assim como todos nós that fomos belongs to your chamados call, a uma só esperança, one Lord, um só Senhor, one faith, uma só fé, one baptism, um só batismo, one God and Father of all, um só Deus e Pai de todos, who is over all que é sobre And todos through all, e através de and todos in all. e em todos. But Mas while this is the reality, essa é a realidade. like all things related to the gospel of the kingdom, E assim como todas as coisas relacionadas ao evangelho do reino,
There are two parts. Há duas partes. There is the now part. Existe a parte do agora, There is the already part. há a parte do já And there is the not yet e há a part. parte do ainda não. There is now Existe o agora. one universal church, one body. Uma igreja só, universal, um só corpo. But we do not see this one body unified, Mas nós não vemos todo esse corpo ainda unificado? do we? Será que nós vemos? Fractured into 1,000 pieces. Mas está quebrado, fraturado em mil partes. The church is not yet the fullness of what Jesus prayed for. A igreja ainda não é tudo que Jesus orou por ela para ser ainda. One day it will be. Mas um dia será. When Jesus returns, Quando Jesus voltar, the church will be one like never before. a igreja será uma como nunca antes. And so, as it is with all things Christ has redeemed, Então, assim como é com todas as coisas remidas por Cristo, there is a now and a not yet. existe o agora e o ainda não. We have a new identity now, Nós temos uma nova identidade agora, but we don't yet act according to that new identity, mas nós ainda não agimos de acordo com essa nova identidade. at least not perfectly. Pelo menos não de forma perfeita ainda. We have been baptized, Nós fomos batizados, which represents the death and new life of Christ. que representa a morte e a nova vida em Cristo. But we have not yet been resurrected. Mas ainda não fomos ressuscitados. Right? The now and the not yet. Existe o agora e o ainda não. And so, Então, the price O for our preço. sin o preço dos nossos pecados has been paid. foi pago. It is finished. Está Done. consumado, foi terminado. This is the now part, E essa é a parte do agora, right? certo? Our position in Christ is new and it is complete. A nossa posição em Cristo ela é nova e completa. But the power of sin, E o poder do pecado fading fast, é rápido, fading que fast. está se desvaindo rapidamente. But the presence of sin, Mas a presença do pecado not yet. ainda não. The now and the not yet. O agora e o ainda não. And it is the not yet eliminated sin E essa parte do ainda não, né, do pecado não eliminado, that continues to temporarily sever que continua ainda machucando, prejudicando and strain e minando and corrupt our e relationships. corrompendo os nossos relacionamentos. This means Isso significa that relationships will still require Que- reconciliation. que esses relacionamentos ainda vão requerer, vão pedir reconciliação. It means that the cross Significa que a cruz, that dealt with the price for sin que lidou com o preço do pecado and the power of e sin com o poder do pecado, still needs to be applied to the presence of sin. ainda precisa ser aplicada à presença do pecado hoje. And so this is what we are talking about. Então é sobre isso que nós estamos falando a respeito. When we talk about forgiveness, Quando a healing, and reconciliation. Quando a gente fala sobre perdão, cura e reconciliação. Forgiveness, Perdão the releasing of the debt caused by sin. significa essa soltura, essa liberdade do preço pago pelo pecado. Healing of the damage caused by sin. Significa a cura de todo o estrago causado pelo pecado. And the restoration of the relationships E a restauração dos relacionamentos broken by sin. quebrados pelo pecado. Now, Agora, before we go any further se nós quisermos ir daqui adiante into the biblical ideas of forgiveness, healing, and e reconciliation, entrar em todas as ideias bíblicas sobre perdão, cura e reconciliação, we need to get a little more technical. nós precisamos nos tornar um pouco mais técnicos. We need to, as leaders, understand the biblical theology of sin. Então, como líderes, precisamos entender a teologia bíblica do pecado. We need to seek to have the mind of Christ. Nós precisamos buscar ter a mente de Cristo.
and get a little more technical in our terminology. E nos tornarmos um pouco mais técnicos nas nossas terminologias. Because in the Bible, Porque na Bíblia, especially in the New Testament, especialmente no Novo Testamento, the word sin a palavra pecado represents several different things. representa muitas coisas diferentes. And the difference between these is important. E a diferença entre as coisas que pecado significa são importantes. And so we need to pull this apart Então nós precisamos separar isso, colocar isso and look at what is included in the New Testament understanding of sin. de forma a compreendermos melhor o que o Novo Testamento fala sobre cada uma dessas coisas, sobre o Which pecado. is the same as the Old Testament understanding of sin. É o mesmo entendimento do Antigo Testamento sobre o pecado. Instead of sin, instead of the word E sin, ao invés da palavra pecado, which is just one of 3 categories, o que é apenas uma de 3 categorias, we're going to use the word fallen, nós vamos usar a palavra fallenness, caído ou queda. the sources of our separation, A fonte, a origem da nossa separação, in particular our separation from God. em particular da nossa separação de Deus. And Exodus 34, Em Êxodo turn to this 34, chapter of the Bible, abra em Êxodo 34, por favor, na sua Bíblia. because I believe this gives us the 3 categories. Porque eu acredito que isso nos mostra as 3 categorias. The 3 kinds of things that sever us Os 3 tipos de coisas que nos danificou and bring the need for all that we are talking about. e nos traz a necessidade das coisas que estamos falando a respeito. God has given Moses the commandments once again Deus deu a Moisés os mandamentos mais uma vez. in this scene, and he passes before him E ali ele passa diante dele and he speaks to Moses. e ele fala para Moisés: The Lord, a God merciful and gracious, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, slow to anger and abounding in steadfast love paciente, cheio de amor e fidelidade. and faithfulness, Keeping steadfast love for thousands, que mantém o seu amor a milhares, forgiving. que perdoa. And look, there's 3 things: Há 3 coisas aqui. forgiving iniquity Ele perdoa a maldade and transgression e a rebelião and sin. e o pecado. This is Exodus 34, Isso é Êxodo verses 34, 6 and 7. versículos 6 e 7. 3 things. 3 coisas aqui. Notice that only one of the 3 is sin. Percebam que apenas uma dessas 3 coisas é pecado. 3 things that God must forgive Mas existem 3 coisas que Deus perdoa, in order that our relationship with Him could be reconciled. a fim de reconciliar o nosso relacionamento com Ele. What are these 3? E quais são essas 3 coisas que Deus perdoa? Well, I encourage you to do your own study. Eu encorajo vocês a fazerem seus próprios estudos. I don't have time to unpack the studies I've done into the meaning of these 3. Eu não vou ter o tempo de desenrolar para você todo o estudo que eu fiz sobre essas 3 categorias. So I'm going to give you the result of my studies. Então eu vou te levar já à conclusão dos meus estudos. And while I encourage you E eu vou encorajar todos vocês to confirm if what I'm saying fits. a confirmar por vocês se o que eu falo é cabível. First of all, sin. Então, primeiramente, o pecado. Sin becomes much more clear in the New Testament O pecado ele se torna muito mais claro no Novo through the word Testamento, hamartia, através da palavra hamartia, which is an archery term. que é um termo Archery term. bem antigo, It means to miss the bullseye, que significa errar o alvo. right? Or in the metaphor of driving, Ou, usando a dirigir como uma analogia, it is to veer off onto the shoulder of the road, é como se você se desviasse do seu caminho, né? right? It's to get off track Então é quando você sai do seu percurso. along the narrow path, Tem aquele caminho estreito e você vai para fora the dele. way of Christ. E esse caminho é o caminho de Cristo. That's sin. Isso é pecado. Transgression is to cross a moral boundary.
A transgressão é transgredir alguma moral que foi estabelecida, né? Uma linha de moral. Whereas sin is veering off on the path, Então, pecado é se desviar do caminho, not quite measuring up to the standard. né? Não alcançar o padrão requerido. Transgression is just breaking it straight out. Transgressão é simplesmente quebrar o que foi estabelecido. O Taking the padrão. wrong exit off the highway E também é pegar a saída errada, and né, heading in the wrong no direction. seu percurso. Right. Isso vai te levar para uma direção totalmente errada. Now notice first of all Mas, antes de tudo, that these two essas duas coisas, involve action, elas envolvem ação, choice, escolha, the will, a vontade. volition, É, volition, the volition, the will. é a vontade daqui de dentro. You have to do something Você tem que fazer algo, in thought, word, or deed. seja no pensamento, em palavra ou em ação. These two are what we typically think of as sin. Então, essas duas palavras é o que nós tipicamente pensamos sobre pecado. Right? When we talk about sin, we usually are talking about these two things. Quando a gente fala em geral sobre pecado, nós estamos nos referindo a essas duas coisas. If you've committed adultery, Se você comete um adultério, you have transgressed. você transgrediu. If you have had an inappropriate conversation, Se você tem uma conversa que não é maybe we could see apropriada, that as getting off track. você pode enxergar isso como, opa, você saiu do caminho. The metaphors aren't perfect, As metáforas, elas são perfeitas. but they're helpful. Elas não são perfeitas, mas elas nos ajudam muito. Notice both of these require forgiveness. Então, vejo que essas duas coisas, elas pedem perdão. Both of these sever our relationship with God. Essas duas coisas, elas quebram nossa comunhão com Deus. Now, what of the third? Então, qual é essa terceira coisa? Iniquity. Iniquidade. Well, in the Old Testament, this is understood as the consequence or the guilt for sin and transgression. Então, a iniquidade no Antigo Testamento é a consequência do pecado ou da transgressão. And as you come to study the process of iniquity, E quando você começa a estudar o processo da iniquidade, you see that this consequence includes the corruption of all creation. você entende que essa consequência inclui a corrupção de toda a criação. Right? The sin of Adam and Eve, O pecado de Adão e the Eva, transgression, as transgressões, the murder of Cain o and Abel, assassinato de Caim and contra the Abel, ongoing sin and transgression that continue. e toda aquela evolução do pecado e da transgressão que continua, It produced as a consequence isso vai produzir uma consequência. the corruption of creation, A corrupção da criação, the corruption of humanity, a corrupção da humanidade. to the very DNA that we pass it down one generation to the next. Isso fala do DNA que foi passado de uma geração para outra. This is where the idea of original sin comes from. E é daí que vem a ideia do pecado original. Iniquity is what our babies are born with. Iniquidade se trata daquilo que os nossos bebês já nascem com ela. So beautiful and in so many ways innocent. Tão lindo e de tantas maneiras tão inocentes. And yet, as I talked about with our daughter, Contudo, como eu falei para vocês das at minhas 6 filhas, months old, da minha filha com 6 meses de idade, bearing the marks ainda já estava carregando as of marcas iniquity. da iniquidade dentro dela. It's a virus. Então é como um vírus. It's a virus in the programming of humanity. É um vírus para a destruição da humanidade. And what I want us to see is that it is this virus that can be understood as iniquity. E eu quero que você entenda esse vírus como a iniquidade. From Exodus 34, Então, de Êxodo 34, we fast forward to Paul nós avançamos até Paulo, describing this present iniquity descrevendo essa iniquidade presente in humanity na humanidade, so well de tal forma in Romans chapter 7. que Romanos capítulo 7, In the entire section
E em toda a sessão, beginning in verse 13 of Romans 7 começando no versículo 13 de Romanos 7 and concluding in Romans 8:1, e concluindo em Romanos 8:1, we see Paul describing nós vemos Paulo the descrever struggle that exists because of our iniquity. a luta que há, né, em nós por causa dessa iniquidade. He calls it Ele chama sin that dwells in my members. do pecado que habita nos meus membros. He calls it sin that dwells within me. Ele fala do pecado que habita em mim. And he calls it what we are probably most familiar with. E ele também chama daquilo que nós provavelmente estamos mais acostumados. He calls it the flesh. Ele chama isso de carne, The flesh, a nossa carne. that part of our nature, Essa parte da nossa natureza, body and spirit, corpo em espírito, corrupted corrompido by sin, pelo pecado. with iniquity. Isso é iniquidade. In Ephesians 4, Em Efésios 4, Paul calls it the old self, Paulo chama isso do meu velho homem. which he says belongs to my former manner of life. Quando ele fala dessa minha maneira antiga de viver, And he says it is corrupt e ele fala que é corrompida. through deceitful desires. E ela é corrompida pelos desejos enganosos. Now notice Então percebam that iniquity is not sin. que a iniquidade ela não é o pecado, It is not transgression, ela não é a transgressão, because it is deeper than these porque things. ela é mais profunda do que It essas duas it is coisas. involuntary. Ela é involuntária. It is below the will. Ela está debaixo da vontade. It is in the heart. Ela está dentro do coração. It is tied to the heart. Ela está atada ao coração. It is the root Ela é a raiz of our sin and our do transgression. nosso pecado e da nossa transgressão. It is the source of our temptation Ela é a fonte das nossas tentações. when that temptation comes from within. Quando essa tentação vem de dentro de nós. Temptation doesn't only come from within. A tentação nem sempre vem de dentro. Otherwise, Jesus De outra forma, Jesus, could not have been tempted, ele não poderia ser tentado. for Jesus had no iniquity. Porque Jesus não tinha a iniquidade dentro Temptation dele. comes from the world, A tentação vem do mundo. from the enemy and the Ela spiritual forces of evil. Vem do inimigo e das forças espirituais da maldade. But it also comes Mas ela também vem from our flesh, da nossa carne, this iniquity, dessa iniquidade, the corruption of the dessa human condition. corrupção da condição humana. You don't have to do anything E você não tem que fazer nada, não precisa for iniquity fazer to nada exist. para que ela exista. It is simply there. Ela simplesmente está lá. A blemish in our existence. Ela está contaminando a nossa existência. Again, body and soul. É corpo e alma. And so we experience death, Então nós experimentamos a disease, morte, as doenças, cancer, o câncer, blindness, a cegueira, disability, qualquer desabilidade, mental disfunção, illness, doenças mentais and e moral corruption, corrupção moral. deceitful desires, Os desejos enganosos, defective emotions, emoções defeituosas, misplaced attractions, atração fora do comum, do natural, and debased thinking. e uma mente dividida. All of these defects Todos esses defeitos, are defects in the design eles são defeitos de um desenho that God gave to us. que Deus deu para nós. Defects caused by the fall. Defeitos causados por uma queda. So, while iniquity is not sin or transgression, Então, iniquidade não é o pecado, não é a transgressão, it's important to recognize mas é importante reconhecermos that it does need to be forgiven, que isso precisa ser perdoado, right? certo? Exodus 34, Em Êxodo 34, that he will forgive iniquity, sin, and transgression. Deus ele perdoa a iniquidade, o pecado, a transgressão. It too separates us from God E essas coisas nos separam de Deus. and continues to be a source of severing our relationships from one another. E elas continuam a ser a
fonte, né, do dano nos nossos relacionamentos de um contra o outro. Listen to James Então ouça o que Tiago in James fala. 1:14 and 15. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Each person is tempted Cada pessoa é tentada when he is lured and enticed by his own desire. quando é enganada pelo seu próprio desejo. What's that? E qual é esse desejo? That is iniquity, Essa é a iniquidade. right? Corrupt desire. É o desejo corrompido. Then when this desire Então, quando esse desejo has conceived, ele é concebido, it gives birth to sin. ele dá a luz ao pecado. And when sin E quando o pecado is fully grown, ele cresce, it brings forth death. ele traz a morte. This desire that gives birth to sin, Então esse desejo que dá a luz ao pecado, again, this is our iniquity. essa é a nossa iniquidade. This is the flesh. Essa é a nossa carne. This is the virus in the programming of humanity. Esse é o vírus que foi penetrado no sistema da humanidade. And listen to how Paul describes the experience that we all can relate to with our own iniquity. E veja como Paulo descreve a experiência como todos nós nos relacionamos com essa iniquidade. Romans 7:18. Romanos 7, versículo 18. For I know that nothing good dwells in me. Ele diz: eu sei que nada bom existe em mim. That is, in my flesh. Isso é, na minha carne. For I do not do the good I want. Porque eu não faço o bem que quero. But the evil I do not want is what I keep on doing. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Now, if I do what I do not want, E se eu faço o que eu não quero, it is no longer I who do it, não sou mais eu que faz, but sin that dwells within me. mas o pecado que habita em mim. What is Paul describing? O que Paulo está descrevendo aqui? Does he have multiple personalities? Será que ele tinha múltiplas personalidades? How could he want something and not want something at the same time? Ele era bipolar, ele queria uma coisa e não queria ao mesmo tempo? Well, can't you relate to that? Você pode se relacionar com ele? When you sin, Quando você when you give peca, into temptation, quando você cede à tentação. isn't there both a part of you that wants to do it Não existe dentro de você uma parte que quer aquilo. and a part of you that doesn't want to do it? E também não há dentro de você uma parte que não quer aquilo. What are those parts? O que são essas duas partes dentro de você? The old man, O homem velho, right, corrupted in its deceitful desires, que é corrompido nos seus desejos enganosos, and the new man, mas também há o novo homem, recreated que foi recriado in novo Christ Jesus por causa de Cristo Jesus for righteousness. para a justiça. And who are we really? E quem nós somos, afinal? As to our identity Então, a nossa identidade in Christ, em Cristo, I am eu sou the new man. o novo homem. That's his point. Esse é o ponto dele. It is no longer I who wants to do this, Então não sou mais eu que quero fazer isso. because I am a new man in Porque Christ. eu sou um novo homem em Cristo. It is the old man. Mas o velho homem, And then então, he proclaims, ele proclama: wretched man that I am, ai, é maldito homem que sou. who will deliver me from this body of death? Quem vai me libertar desse corpo de morte? Who Paul really was. Quem Paulo realmente era? Cried out to the Lord Ele clama ao Senhor to free him from the old man, para libertá-lo do velho homem, to free him from his iniquity. para libertá-lo da sua iniquidade. In 2 Corinthians 12, Paul would cry out to the Lord Em 2 Coríntios 12, Paulo ele clama ao Senhor to free him from the thorn in his flesh. para libertá-lo do espinho da sua carne. And in both cases, the answer is the same. Mas em ambos os casos a resposta é a mesma. My grace Minha is graça sufficient. é suficiente. Thanks be to God, Paul writes, Então, graças a Deus, Paulo escreve through aqui Jesus Christ our Lord. que através de Jesus Cristo, nosso Senhor, So then, he writes, e ele fala I myself, the new man, de forma que eu sou o novo homem. serve the law of God.
Eu sirvo a lei de Deus. But with my flesh, Mas com a minha carne, the old man, o velho homem, I serve the law of sin. eu sirvo a lei do pecado. And it's at this point, E nesse ponto, right here, bem aqui, after Paul has made clear depois que Paulo esclarece the distinction between the old man and the new man, a distinção entre o velho homem e o novo and homem, who he really e is. quem ele realmente é, One of the most beautiful verses in all the Bible. dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. Therefore, he says, Portanto, ele diz, there is now agora já não há no condemnation condenação to those who are in Christ Jesus. para os que estão em Cristo Jesus. Why? Por quê? Because our iniquity Porque a nossa has been iniquidade, covered ela foi coberta by the blood of Jesus. pelo sangue de Jesus. Our sins have been forgiven. Os nossos pecados Our foram transgressions have perdoados. been forgiven. As nossas transgressões foram perdoadas. And our iniquity has been covered E by a the blood. nossa iniquidade foi coberta. No more condemnation. E não há mais condenação. And why would there be condemnation for iniquity? Então, por que haveria condenação para a iniquidade? Why this in particular? Porque, em particular, sobre a iniquidade. Por quê? Because this is one thing that we could do nothing about, Porque essa é a parte que não há nada que nós possamos fazer. right? The sacrifice O sacrifício, could take care of sin and transgression, os sacrifícios, eles cobriam o pecado e a transgressão. could confess it and repent of it. Você confessava, você se arrependia. But what do you do with this iniquity? Mas o que você pode fazer contra essa iniquidade? These defects in our bodies and in our souls, Esse defeito que está no nosso DNA, na nossa they too alma, separate us from God. que nos separa de Deus. Well, God made a way. Deus, ele fez um Even modo. before Jesus, Mesmo antes de Jesus. he said it must not only be a sacrifice, Ele falou, olha, não há um sacrifício, it must be a lamb mas tem que ser um cordeiro. without blemish. Um cordeiro sem mancha. What does it mean without O que blemish? significa um cordeiro sem mancha? It represents a sacrifice Significa um sacrifício without iniquity. que não tenha iniquidade. Because this too separates us from God. Porque essas duas coisas nos separam de And Deus. so in Christ, Então, em Cristo, our sin is forgiven os nossos Our pecados transgression são is perdoados, forgiven. as nossas transgressões são perdoadas and our iniquity is covered. e a nossa iniquidade é coberta. Why does this distinction matter? Por que essa distinção é tão importante? Because this distinction Porque essa distinção, was important in the sacrificial system. ela era importante do sistema sacrificial, It's at the center of the gospel, ela é o centro do evangelho and it informs e ela nos informa our first steps os nossos primeiros passos along the road to reconciliation, no caminho da reconciliação. namely Ela dá nome, confession confissão and repentance. e arrependimento. There is no reconciliation Então não há reconciliação without confession. sem confissão. There is no reconciliation Não há reconciliação without repentance. sem arrependimento. What are these? Just to make sure we know. O que são essas coisas? Só para ter certeza que a gente entendeu isso. To confess Confessar is simply to agree. é simplesmente concordar. Simply to agree. É simplesmente concordar. It doesn't mean to tell someone anything. Não significa falar algo para alguém, qualquer coisa. It means to agree with the reality of things. Mas significa concordar com a realidade das coisas. Confession is agreeing with God Confessar é quando nós concordamos com Deus about the reality in our own lives sobre essa realidade nas nossas próprias regarding vidas. sin and transgression and iniquity. Sobre pecado, transgressão e iniquidade. So we confess to the Lord Então nós confessamos ao Senhor our brokenness. nossa fraqueza. We confess to one another Nós confessamos our uns struggles, aos outros as nossas lutas, our weaknesses, as nossas debilidades, our flesh. a nossa carne. We agree with God that it is not good, E nós concordamos com Deus que isso não é bom, that we are broken, que nós somos quebrados. and we thank Him E nós agradecemos a Ele that brokenness
esse quebrantamento, that iniquity, essa iniquidade, no longer brings us condemnation or shame. não mais nos leva à condenação e à vergonha. That's confession. Isso é confissão And repentance e arrependimento. is changing our direction, Arrependimento é mudar de direção, turning from our sin, é se voltar dos nossos Right. pecados. straightening up the direction of our path, É quando nós realinhamos a direção da nossa caminhada. getting out of the ditch and back onto the road, É quando a gente sai dali do atalho e volta para a estrada right? correta. Turning from our transgression. Isso é voltar da transgressão cometida, Right? Making things right fazendo com que as coisas estejam certas with agora. those that we have transgressed against. Com aqueles que nós transgredimos contra. So, we confess our iniquity. Então nós confessamos a nossa iniquidade. We agree with God that nothing good dwells in my flesh, Nós concordamos com Deus, não há nada bom na minha carne, but we don't repent of it. mas nós não arrependemos. Repentance makes no sense with iniquity. Porque o arrependimento, ele não faz sentido. To try and repent of iniquity Você tentar se arrepender da is to iniquidade deny the power of the cross é negar o poder da cruz and the blood of e Jesus o sangue de Jesus that has covered our iniquity, que cobriu a nossa that has iniquidade, covered our que defects. cobriu os nossos defeitos. And so while shame is appropriate for sin and transgression, Então a vergonha, ela é apropriada para o pecado e para a transgressão, it causes us to repent, porque isso nos leva ao arrependimento, to return, a voltar, to reconcile. a nos reconciliarmos com Shame Ele. is not good for those things covered in Christ, Mas a vergonha, ela não serve para a iniquidade, para aquilo que foi coberto, that no longer bring condemnation. porque essas coisas cobertas não nos trazem mais If condenação. God no longer condemns us for our iniquities, Se Deus tivesse que nos condenar por nossas iniquidades, then we should not attach shame to it either. então nós não deveríamos atrelar a vergonha a isso também. Why? Por quê? Because shame causes us to hide. Porque a vergonha nos leva a nos escondermos. Shame causes us to hide our iniquity, A vergonha nos leva a esconder a nossa to hide our iniquidade, struggles, a esconder as nossas lutas, to hide our flesh, esconder a nossa carne. and therefore Portanto, hide from healing, isso seria se esconder da to cura. hide from help, Isso seria se esconder da ajuda de to Deus. hide from what we need in order to remove our iniquity. Seria se esconder daquilo que nós precisamos para que as nossas iniquidades fossem removidas. But listen, Mas ouçam, while repentance enquanto o arrependimento in our iniquity e as nossas iniquidades of our flesh e a nossa carne, doesn't make sense, isso não faz sentido. we do need to put it off. Nós precisamos nos despir. We do need to fight against it. Nós precisamos lutar contra. We do need to deny it, Nós precisamos negar. not give in to it, Não ceder a isso. not listen to it, Não ouvir a isso. and not allow it to control our lives. E não permitir que essas coisas controlem as nossas vidas. And this has historically been understood E esse é o histórico compreendido as mortification of the flesh, como modificação da carne, to cooperate para cooperar in the healing and removal of iniquity na cura e na remoção da iniquidade, from the character of fallen man, do caráter do homem caído, the character of the first Adam, do caráter do primeiro broken Adão, and fallen in sin, quebrado e caído no and full of pecado iniquity, e cheio de iniquidade, to the character of Christ, para o caráter de Cristo, pure puro from the heart, do coração, from the inside out. de dentro para fora. That cooperation with the Spirit in us Então essa cooperação do Espírito As dentro de disciples of nós, Christ. como discípulos de Cristo, is the mortification of the flesh. essa é a mortificação da carne. This is what we do with iniquity. E é isso que nós fazemos com a iniquidade. While we confess and repent Por of isso- our sin and transgression. Nós confessamos e nos arrependemos do nosso pecado e da nossa transgressão, Including incluindo always sempre the times
os tempos, os momentos, when we gave into the flesh, quando nós cedemos a nossa when we carne, listened to our deceitful desires, quando nós ouvimos os nossos desejos enganosos, when we followed the corruption of our thinking, quando nós seguimos a corrupção dos nossos pensamentos, when we gave into attractions that are not of God. quando nós cedemos a atrações que não fazem parte de Deus. These two Essas duas coisas we must confess nós devemos and confessá-las repent of. e nos arrependermos And this delas. is the path E esse é o caminho of ongoing forgiveness sobre o perdão que foi dado and the flourishing of e relationships. para o florescer dos relacionamentos. First of all with God Primeiramente com Deus, and also with one another. mas também uns com os outros. 1 John 1, 1 João 5 through 10. de 5 a 10. This is the message we have heard from him Essa é a mensagem que nós ouvimos dele and proclaim to you, e proclamamos a vocês that God is light, que Deus é vida, and in é him luz, is no que Deus é darkness luz, at all. e nele não há trevas alguma. If we say we have fellowship with him E se nós falamos que temos comunhão com ele while we walk in darkness, e andamos nas we trevas, lie and do not practice the truth. nós estamos mentindo e não praticando But a if we walk in verdade. the light, Mas se nós caminharmos na as luz, he is in the light, como ele está na luz, we have fellowship with one another. nós temos comunhão uns com And os the outros. blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. We walk in the light. Nós caminhamos na We luz. confess our iniquity. Nós confessamos as We nossas confess our iniquidades. sin and our Nós transgression. confessamos nossos pecados e as nossas We transgressões. repent when appropriate. Nós nos arrependemos And that is walking in the light e agora caminhamos na with luz. one another before God. Uns com os outros And diante the blood of de Jesus Deus. then cleanses us. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Verse 8, Versículo 8. if we say we have no sin, Aquele que diz que não tem pecado, we deceive ourselves. se nós falarmos isso, And the enganamos truth a is nós not in mesmos us. e a verdade não está em nós. If we confess our sins, Mas se nós confessarmos os He is nossos faithful and pecados, just. Ele é fiel e justo to forgive us of our sins para nos perdoar dos nossos and to pecados cleanse us from all e nos unrighteousness. purificar de toda iniquidade. Amen. Amém? Confessing and putting off our iniquity, Então, confessar e se despir dessa iniquidade, our doubts, das our dúvidas, struggles, das our lutas, sinful desires, dos nossos desejos our broken pecaminosos, affections, das nossas fraquezas e that our hearts are fragilidades. still in need of healing. E o mais, o nosso coração ainda tem essa necessidade de cura. We are not like Christ yet in the character of our hearts, E nessa necessidade do nosso coração, não somos totalmente como Cristo. and we continuously Então é por isso que nós continuamos. express gratitude to God Nós vamos continuar expressando gratidão a that Deus. our defects, E que os nossos defeitos, our iniquity, our flesh a nossa iniquidade, a nossa carne, is covered by His blood. foi coberta pelo sangue de Cristo. And E as we follow Him, ao nós seguirmos a Ele, He is transforming our hearts. Ele vai transformando os nossos corações. He is removing our iniquity. Ele vai removendo a nossa iniquidade. This is the promise of Romans 8, Essa é a promessa de Romanos 28 and 29. capítulo 8, versículo 28 e 29. You're familiar with it, Você é right? familiar com essa One of the greatest passagem. promises in the New Uma Testament. das maiores promessas do Novo Testamento. We know Nós sabemos that for those who love God, que aqueles que amam a Deus, all things work together for todas good. as coisas cooperam para o seu bem. What is that good? E isso é bom ou não? Those whom He foreknew, He predestined to be conformed to the image of His Son. E aqueles que Ele conheceu, Ele os predestinou à imagem do seu Filho. All things are working together Todas as coisas estão cooperando to transform us from the inside, para nos transformar de dentro, removing our iniquity, removendo a nossa iniquidade, transforming our hearts, transformando o nosso coração, our desires, os our no- affections, os nossos our desejos, thinking, as nossas afeições e os nossos pensamentos, making us more and more like the heart of Christ. nos tornando cada vez mais parecidos com o coração de Cristo, That He, Jesus, para que Ele, Jesus, would be the firstborn seja o primogênito among many brothers and sisters dentre muitos irmãos e irmãs who become like Him. que se tornarão como Ele. That's the promise. Essa é a nossa promessa. And confessing and repenting of sin and transgression Então, ao confessarmos os nossos pecados e transgressões that we've committed against God and one another, que nós cometemos contra Deus e contra uns aos outros, keeping short accounts
Isso vai nos ajudar and taking the words of Jesus seriously, a levar a palavra de Jesus a sério. he said this, Ele diz isso Matthew 5, em Mateus 5, 23 through 24. de 23 a 24. So, if you are offering your gift at the altar, Se você vai oferecer a tua oferta no altar and there remember e lá você se lembrar that your brother has something against you, que o seu irmão tem algo contra você, leave your gift there before the altar você tem que deixar a sua oferta ali no altar and go first be reconciled e antes ir e se reconciliar. and then come E aí então você volta and offer your e gift. aí você oferece a sua oferta. Reconciliation of relationship. Reconciliação dos relacionamentos. Is it important enough to God Isso é algo importante demais para that He Deus. wants us to take care of it before we worship Him? De modo que Ele quer que a gente tenha certeza que está tudo certo antes de nós o adorarmos. That's significant. Isso significa muito Let para that sink in. nós. Broken fellowship with our brothers and sisters Então, relacionamentos quebrados entre os nossos irmãos e irmãs, hinders our relationship with God. isso nos impede do nosso relacionamento com Deus. He says if someone has something against you, E ele fala, se tem alguém que tem algo contra você, did you notice that? você já prestou atenção nisso? It's not if I have something against someone else. Ele não está falando se você tem algo contra outra pessoa. If we know, or remember, or Mas realize se a gente sabe, a gente se lembra, a gente se percebeu that there's something off que existe alguma coisa errada between me and this brother or sister, entre eu e esse irmão ou essa irmã, we don't even know necessarily what it is. a gente nem precisa saber o que é. And it's in the context of Jesus talking about anger E nesse contexto, Jesus está falando sobre ira, sobre as raiva, the heart source of murder. como a origem, a fonte do coração para o assassinato. And Jesus talks about how anger, sinful anger, is iniquity. E ele está falando, Jesus está falando essa ira, essa raiva contra alguém é uma iniquidade. And is Jesus here saying, Jesus está falando aqui. if you know that your brother or sister has something in their heart against you, Se você sabe que algum irmão ou alguma irmã tem alguma coisa no coração contra você, it's affecting their relationship with God maybe. isso está afetando o relacionamento dele com Deus. Go. Então você tem que ir. Work it out. Você tem que resolver isso. Be reconciled. Você tem que se reconciliar Make com sure esse there's irmão. nothing there. Você tem que ter certeza que está tudo bem. And then tá? come and Então offer your gift. você volta e oferece a sua oferta a Deus. Confess if you need to. Confessa se você precisar, se Agree tiver with que them ir. that I said that. Concorda com ele, olha, realmente eu falei isso. Yeah, I didn't do what I should have done. Realmente eu não fiz o que eu deveria ter feito. Forgive me. Por favor, me perdoa. Next time, my word is my bond. Da próxima vez eu vou manter a minha palavra. Rebuild trust if you need to. Você precisa reconstruir a confiança se preciso for. On the other side, E do outro lado, forgive. perdão, Release the debt of sin. ele libera a dívida do pecado. Right? What did Jesus tell us to pray? O que Jesus nos fala para orar? Forgive us our debts. Senhor, perdoa as minhas dívidas. Right? Forgive us of our sin and transgression, Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões. as we forgive those who sin against us. Assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, que pecam contra nós. If we do not forgive our debts, God will not forgive. If we don't forgive the debts of others, God won't forgive us. E se nós não perdoarmos as dívidas dos outros, Deus não vai perdoar a nossa dívida. And we're not only to forgive our brothers and sisters, E nós não temos apenas que perdoar nossos irmãos e irmãs, we're to forgive our enemies, mas nós temos que perdoar inclusive os nossos inimigos, which probably won't confess anything que provavelmente nunca vão te confessar nada. and won't repent of anything. Eles não vão se arrepender de nada. Right? And so we understand importantly Então é importante nós entendermos isso. that our need to forgive Nós precisamos perdoá-los. is independent Independente of what the person does or doesn't do who we need to forgive. se a pessoa faz ou não, nós temos que perdoá-lo. God is the only one Deus é o único
who has the prerogative que tem essa prerrogativa for justice. de justiça. We have no such prerogative. Nós não temos isso. And so we forgive. Então nós We perdoamos. give that prerogative back to God. E nós devolvemos a prerrogativa de volta a Deus. We keep no records of wrongs. E nós não mantemos o registro dos pecados contra nós. And when it comes to the iniquity of our brothers and E sisters, quando se trata da iniquidade dos nossos irmãos e irmãs, many times muitas vezes what offends us about each other nós vamos nos ofender, vamos ser ofendidos. is the iniquity we see in the other person. O que ofende é a iniquidade que nós vemos no outro. And we're especially sensitive E nós somos muito especialistas to nisso. the defects in others, Nós observamos com muita facilidade os to the defeitos iniquity in dos others outros. Nós enxergamos a iniquidade nos outros. that we have in ourselves. Mas essa iniquidade é a que nós temos em nós mesmos. Right. And that's why Jesus says, remove the plank from your own eye first. E é por essa razão que Jesus fala: tira primeiro a trave do teu olho e você vai enxergar o cisco no teu irmão. When it comes to the weaknesses and the iniquity of others, E então, quando se trata da fraqueza e da iniquidade que há nos outros, we need to be careful nós temos que tomar cuidado that we don't attach shame to these things. para que a gente não atrele vergonha a essas coisas. This is a part of their process of sanctification. Porque isso é parte do processo deles na santificação da vida deles. We're all in that E process. todos nós estamos no mesmo We all have processo. flesh. Todos We all nós have iniquity. temos carne, todos nós temos iniquidades. For many years, E por muitos anos, I don't know if it's still the same now, eu não sei se é a mesma agora, but for many years, my absent-mindedness, porque absent-mindedness a falta da do meu pensamento would drive my wife crazy. o meu modo de pensar deixava a minha esposa louca. Eu levava ela à loucura. It was a part of my iniquity. Mas aquilo era parte da minha iniquidade. It's a very frustrating thing to be in relationships with absent-minded people. E é algo muito frustrante você ter um relacionamento de pessoas como eu. But I could not get up one day E eu não acordei um dia and decide e decidi, I'm not going to be absent-minded anymore. eu vou mudar, agora eu não vou ser mais desse jeito. It's impossible É impossível. because it's a part of my character. Porque isso é parte do meu caráter. I can grow out of it. Eu posso agir I can be diferente. healed from it. Eu posso ser curado. I can be changed. Eu posso ser transformado. But I can't, in that moment, Mas não posso, em um determinado momento, decide that I'm not going to be like that anymore. decidir que aquilo não é mais parte de mim. And so what I need is encouragement. Então, eu preciso, como encorajamento, What I need is prayer. o que eu preciso é What I need is oração. help Eu preciso de ajuda to deal with that iniquity that is in me. para lidar com essa iniquidade que está dentro de mim. I need others to come alongside Eu preciso de outras pessoas que, and not judge me for it, sejam capazes de se aproximar not de shame mim me for e it, não me julgar e or não, make fun of me for it, e não lançar vergonha sobre mim, ou não ter medo de mim, but to help me deal with it and overcome it. mas para me ajudar a vencer essa minha dificuldade. Certainly, Certamente, these are the kinds of things esse é o tipo de that are coisa responsible for so many broken relationships. que nós somos responsáveis por tantos que são as coisas responsáveis por tantos relacionamentos Especially in the church. quebrados, principalmente dentro da igreja. I just can't stand that person. Que pessoa I can't stand the way they insuportável. are. Aquela pessoa insuportável, eu não consigo nem olhar para They ela. rub you the wrong way. Aquela pessoa, ela foi feita muito Now, maybe errado. there's things they've done. Então, talvez seja coisas que ela fez. Maybe there's things they've said to you. Talvez foram coisas que as pessoas falaram para You você. need to deal with Que those. você tem que lidar com. You need to have a isso. conversation. Você tem que conversar. Maybe there needs to be some forgiveness and some Talvez- confession and repentance. Talvez seja necessário haver uma confissão e um perdão ali. But too often it's just their flesh. It's Mas- their iniquity. Mas muito frequentemente, essa é a carne, essa é a iniquidade. But instead of letting love cover Mas ao invés de deixar que o amor cubra a multitude of sins, Uma a mul- multitude of iniquity, uma multidão, uma montanha de pecados, de iniquidade, we pull away. nós nos We afastamos. disconnect. Nós nos desconectamos. We break fellowship. Nós quebramos a comunhão.
And they, in that process, E essas pessoas nesse processo, lose the blessing elas perdem a bênção of having an ally de ter um aliado in the fight against the flesh, nessa luta delas contra a sua in the própria battle carne, with our iniquity. nessa batalha contra a iniquidade. So, Então, when we sin, when we transgress, quando nós pecamos ou transgredimos, when we offend, quando nós ofendemos, we're not acting like our true selves, are we? nós não estamos agindo como o nosso eu verdadeiro. That's certo? not who we are in Christ. Porque não é esse que nós somos em Cristo. We're acting like the old man, Porque quando agimos assim, estamos agindo como o velho homem, not the new. não o novo. We're not identified by our sin, transgression, or iniquity anymore. Nós não somos mais identificados com os nossos pecados e transgressões mais. We were once. Uma vez nós éramos. Right? Paul says, you once were murderers, adulterers. Paulo ele diz, vocês que foram no passado assassinos You were e once adúlteros, identified by your iniquity. né? Vocês se identificavam com essas iniquidades. Not anymore. Mas não mais. We're identified by Christ. Porque agora nós nos We are identificamos in Christ. com Cristo porque estamos em Cristo. So, and this is important, Então isso é muito importante. when we correct each other, Quando nós corrigimos uns when aos we outros, come in to bring loving correction, quando nós tratamos dessa correção em amor, we are pointing out nós estamos apontando to one another, um ao outro, brother, irmão, sister, irmã, you're not acting like yourself. você não está agindo como você é, That's not who you are. porque não é esse que você é, That's not who we are. não é quem nós somos. Let's remind ourselves of who we are. Vamos nos lembrar de quem nós realmente somos. That's what it is to correct in the body of Christ. Isso é o que significa corrigir um ao outro no corpo In de love. Cristo, em amor. And I close now E eu quero encerrar with the heart of God com o coração de Deus, as revealed in the Psalm of David revelado no Salmo de Davi, regarding the prayer of Jesus, em relação à oração de Jesus, that we would be one que nós sejamos um, as the Father and the Son are one. como o Pai e o Filho são um. The Son and the Father, O Filho e o Pai, the Father and the Son, o Pai e o Filho, perfectly one. perfeitamente um só. The not yet, E o ainda não, that which we still battle for, é isso, por isso que nós ainda lutamos. that which we look forward to Isso significa que nós and ansiamos work por toward isso. together. E que nós trabalhamos juntos nessa direção. Psalm 133. No Salmo 133. Behold, how good and pleasant it is Quão bom e suave é when brothers dwell in unity. quando os irmãos vivem em união. It is like the precious oil on the head, É como o óleo precioso running down on the beard, que desce da cabeça às barbas. on the beard of Aaron, As barbas de Arão. running down on the collar of his robes. E que escorregam por todas as suas vestes. It is like the dew of Hermon, É como o Monte Hermon, which falls on the mountains of Zion. que lá nas montanhas de Sião, For there the Lord has commanded the blessing, porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção, life vida forevermore. para todo sempre. Jesus called it the way Jesus, ele se chama o caminho, the way of life, o caminho da vida, the way of o reconciliation, caminho da the way of reconciliação, confession, o caminho da the confissão, way of o repentance, caminho do the arrependimento, way of o forgiveness, caminho do perdão, the way of o reconciliation. caminho da reconciliação. Amen. Amém.